Boa noite, amigos do Grande Prêmio do GP às 10. O que farão em 2021 os atuais 4 desempregados da Fórmula 1 para o ano que vem? Pérez, Magnussen, Kvyat, Grosjean, agora no GP às 10. Ah, pessoal, agora sim, estamos aqui depois desta maravilhosa, magnífica vinheta para falar um pouco de 2021 e de certos pilotos que têm seu futuro em dúvida, em xeque, em questão, porque 3 dos 4 falaram um pouco mais sobre isso durante a coletiva de imprensa que a FIA realizou já lá no Bahrein, onde a Fórmula 1 corre nesse fim de semana, nesta quinta-feira. Vamos começar, Vitor Fázio, já dando o seu boa noite, com o Sérgio Pérez, que deixou bem clara a situação dele. Ou é Red Bull ou não é nada. Talvez seja até uma aposentadoria. Valentino Rossi nesse momento. Boa noite. Boa noite, Pedro. Sempre um prazer estar aqui. E realmente, a situação do Pérez é a mais curiosa de todos. Porque o Pérez é desses pilotos que vão ficar desempregados de longe, o que faz a melhor temporada, e ainda assim é o que parece cada vez mais próximo de um ano sabático. Porque a cada declaração que ele fica a sensação de que é um certo desespero da parte dele, de que a Red Bull não está dando muita trela para ele, que não parece estar muito interessada, parece mais interessada no Hülkenberg, que é um piloto que, ao que consta, se dá melhor com o Verstappen. E o Pérez, em todas as declarações, é aquela coisa de vamos esperar, eu só tenho essa opção, mas se não acontecer, eu faço um ano sabático, tudo bem. Ou seja, é como se ele estivesse assimilando na sua própria cabeça que o fim, ou pelo menos a pausa, está próxima. Então, é uma situação que eu lamento muito, porque o Pérez é um cara que eu acho que ainda tem muito a oferecer na Fórmula 1, e é muito difícil, depois de sair da Fórmula 1, voltar à Fórmula 1. Se o Hülkenberg voltar, de fato, essa vai ser a exceção. A maioria dos pilotos, quando sai e não volta para trás. Então, o Pérez é um cara que eu sinto que agora, no fim do ano, caso se confirme que a Red Bull não quer o Pérez, eu vejo ele focando esforços talvez na Indy, que eu acho que é uma categoria que pode encaixar com o estilo de pilotagem dele, ele que é um cara que passou a vida inteira pilotando monoposto. A Indy é uma categoria que diz muito respeito ao público mexicano, a gente tem pilotos mexicanos de muito sucesso na Indy, e o Pérez poderia ser mais um deles, mas mesmo nesse sentido, mesmo que o Pérez de fato termine na Indy, e ele pode ter muito sucesso na Indy, eu ainda acho uma lástima que o Pérez tenha que sair da Fórmula 1 justamente quando vive aquele que pode ser considerado um dos seus melhores momentos na categoria. Eu acredito, e aí não sei se você concorda, mas apesar da Red Bull já ter dito que vai definir esse segundo piloto, né, o companheiro do Verstappen, depois do fim da temporada, o fato do Pérez reiteradamente afirmar que não foi procurado, que não ouviu nada da Red Bull ainda, me parece flagrante de que ele não é esse nome. Né? Durante algum tempo a gente acreditou que ele, de fato, era grande concorrente, mas eu acho que a cada semana que o Pérez repete que ainda não foi procurado, acho que essa vaga dele na Red Bull fica cada vez mais improvável e mais distante, lembrando que, se não for o Pérez, os únicos outros 2 candidatos a essa vaga são o Nico Hülkenberg, você já citou, e o Albon, de renovar o contrato por mais um ano. Não sei o que você acha. Não, eu concordo plenamente. Na verdade, fazendo uma analogia, é como se o Pérez estivesse mandando mensagem para a Red Bull todos os dias e a Red Bull só visualiza e não responde. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, assim, o Hülkenberg, ele está escondendo muito bem essas cartas, está com as cartas bem pertinho do peito. Ele, sempre que fala, ele dá um jeito de sair pela tangente, fala que está esperando, que tem que ver o que vai acontecer, se de fato vai ter uma vaga na Red Bull ou não. Mas eu tenho uma sensação bem clara de que a Red Bull, se de fato for atrás do álbum, decidir demitir o álbum, perdão,
eu acho que vai atrás do Hülkenberg. E o Hülkenberg não tem motivo algum para recusar essa vaga, que seria a chance da vida dele depois de tantos anos sofrendo no pelotão intermediário. Eu concordo bem com você. Agora, falando de mais um piloto que falou da sua situação para o ano que vem lá no Bahrein, o Magnussen, me parece uma declaração não tão interessante quanto a do Pérez, mas bem interessante, porque ele diz que você, como profissional, espera sempre que um milagre de última hora vá acontecer, né? Que o Papai Noel vá descer de rena no paddock da Fórmula 1 e oferecer a vaga que já te avisaram que não vai ser sua. Eu acredito, por exemplo, que o Magnussen tem uma porta interessante aberta na Indy, pelo estilo dele e até pela ligação que ele teve com a McLaren, por exemplo, durante muito tempo. É um grupo que o conhece muito bem, mas de qualquer forma, ele ainda não parece conseguir sobreviver à Fórmula 1, né? Ele não consegue pensar em coisas fora da Fórmula 1 e continua sonhando com algo que já não existe mais, que é a vaga da Haas. Não, assim, o Magnussen, a declaração dele de hoje me passou muito mais a sensação de que é alguém que ainda não aceitou o fato de que a carreira dele na Fórmula 1 acabou. Eu acho o Magnussen um piloto muito subestimado, eu quero deixar isso bem claro. Mas eu concordo com você. Mas a verdade é que nos últimos anos ele não, seja por falta de equipamento, seja por erros dele próprio, ele não conseguiu provar de fato que ele merece seguir na Fórmula 1 no longo prazo. A gente tem que lembrar que o Magnussen está na Fórmula 1 desde 2014. Isso é muito tempo. Então, chega aquele momento, e esse ano deixa isso muito claro, em que a gente precisa de uma oxigenação no grid. E o Magnussen vai pagar esse preço. Então, em termos de futuro, eu concordo muito que ele pode ter sucesso na Indy. E eu sinto que essa ida para o Sparks Car, que está começando a ser noticiada, que ele vai representar a Ganassi lá, é muito mais por falta de coisa melhor para esse ano, porque a maioria das vagas da Indy já foi tomada, sobraram apenas algumas que não são tão atraentes assim, e eu acho que entra também uma questão um pouco de saudade do Magnussen de brigar pela vitória. O Magnussen, imagina se ele vai sair da Haas para pilotar pela Ford na Indy. Vai continuar mesmo o sofrimento. Então, na Ganassi, ele pelo menos pode matar aquela saudade de ir pro pódio, de brigar por vitória, quem sabe pelo título. Então, eu sinto que esse é o caminho, mas é um caminho temporário para o Magnussen. Outro que também falou nessa quinta-feira foi Daniel Kvyat, né? Falou mesmo que a chance é muito pequena e tal, que também me parece uma diferente do Magnussen um pouco, mas na mesma linha de tentar evitar a realidade. A realidade já está posta para o Daniel Kvyat, que a história dele acabou. Em determinado momento, uma outra semelhança com o Magnussen, já parecia que a história dele tinha acabado. O Magnussen acabou afastado da McLaren, quando a McLaren contratou o Alonso e tal, mas ele teve até momentos interessantes naquele 2014, então a gente imaginava que ele teria outra chance. O Kvyat não, o Kvyat foi ressuscitado para a Fórmula 1 por conta da falta de opções da então Toro Rosso, né, do grupo Red Bull. E aí foi trazido de volta, conseguiu momentos, né, foi agora ao quarto lugar algumas semanas, foi ao pódio, levou a equipe de volta ao pódio no ano passado, a equipe não ia ao pódio há uma década, ele levou a equipe de volta ao pódio. Claro, depois o Gasly veio para também ir ao pódio, depois ganhar a corrida, mas o Kvyat foi primeiro ao pódio no GP da Alemanha louco do ano passado. E agora, essa sobrevida dele chegou ao fim. Não vai haver quem traga de volta o Kvyat para a Fórmula 1. Isso me parece muito claro. E ele precisa começar a pensar a vida dele fora desse ambiente, porque mesmo quando ele parecia defenestrado da Fórmula 1 há alguns anos, ele continuou rastejando atrás das migalhas que a Fórmula 1 oferecia. Como você mesmo falou, é muito difícil um piloto voltar depois que sai. Com ele deu certo, ele conseguiu voltar, mas é quase impossível que ele consiga de novo. Então, eu queria saber, eu, por exemplo, imagino muito a vida do Kvyat andando de protótipo, de repente não de carro GT, mas naquele ambiente do E, que está se abrindo uma porta nova, interessante, que é a dos hipercarros. De repente ele consegue embarcar nessa e se tornar um nome importante
dos hipercarros, que vão substituir logo os carros LMP1 no WEC. Então, queria saber o que você imagina do Kvyat. Olha, sobre o Kvyat, eu sinto que ele perdeu uma grande oportunidade de, nos últimos tempos, não procurar uma vaga fora da Toro Rosso / AlphaTauri. Porque estava na cara que ele nunca ia ir para a Red Bull e que era só aparecer um talento, um jovem talento mais promissor que ia perder essa vaga, que é o que está acontecendo agora. A única coisa que está separando a AlphaTauri de anunciar o Tsunoda é que ele ainda precisa confirmar a superlicença na Fórmula 2. Mas no dia que isso acontecer, no dia seguinte está anunciado o Tsunoda como titular da AlphaTauri para o ano que vem. O Kvyat poderia ter uma carreira mais longa na Fórmula 1 se ele tivesse ido para uma outra equipe, para uma Alfa Romeo, para uma Haas. Não seria... Até porque o Kvyat não é o piloto mais brilhante de todos, então eu estou imaginando uma equipe mais de fundo. Mas ele poderia se estabilizar na Fórmula 1 no longo prazo. Não aconteceu. Então eu acho que o Kvyat pode sim buscar o Endurance, alguma coisa assim, mas sinceramente, desses 4 pilotos que a gente está falando no vídeo de hoje, o Kvyat é o que é a maior incógnita para mim, porque eu consigo ver ele terminando no Endurance, eu consigo ver ele terminando na Indy, consigo ver ele terminando no Turismo, consigo ver ele na Fórmula E, consigo ver ele se aposentando, consigo ver qualquer coisa para ele, porque ele passou a vida inteira tão focado na Fórmula 1, e quando ele saiu da Fórmula 1, ele não fez nada, ele não foi correr em outra categoria. Então ele é um cara que parece muito obcecado com a Fórmula 1 e que não parece ter um plano B muito bem definido. É curioso mesmo. O Kvyat, apesar de ser um cara que andou tanto na Fórmula 1, andou em equipe grande, fez pódio, realmente ele não parece ter, diferente dos outros, não parece ter uma série de gente, de oportunidades, de portas que vão se abrindo, que vão desejando o piloto. É de fato curioso. Com relação agora a um que não se manifestou hoje sobre isso, pelo menos não que eu tenha visto, que foi Romain Grosjean. O Grosjean já teve ali um flerte com a Fórmula E no passado, e é um cara que, apesar das piadas, apesar de ter se tornado um meme, né, uma grande fonte de entretenimento na Fórmula 1, o Grosjean é um piloto de uma dezena de pódios no Mundial de Fórmula 1. Então, assim, ele é, além de mais de uma década no grid, ele tem bastante pódio, ele tem resultados impressionantes, ele tem ótimos momentos na Haas, na Renault, na Lotus. Então, é um piloto que tem uma carreira muito interessante e a gente sabe que entre os momentos de gerar entretenimento, quando o Grosjean, e aí eu repito o que disse o Gunther Steiner no GP do Brasil no ano passado para a gente, para mim, para Gabriel Carvalho, para Evelyn Guimarães, Gunther Steiner, chefe da Haas, quando o Romain está num dia bom, ele é muito bom e está entre os melhores. De fato, ele é muito bom quando ele está nos melhores dias dele. Então, eu imagino que oportunidades não vão faltar para o Grosjean dar sequência para a carreira dele. O que você acha? Eu concordo. O Grosjean ele ainda é muito valorizado. Ele ainda pode oferecer muita coisa para muitas equipes em diversas categorias. Eu acho que a carreira dele na Fórmula 1, na verdade, está manchada desde a estreia. Porque quando ele é jogado naquela fogueira que era a Renault em 2009... ele já sai da Renault naquele ano, volta em 2012, começa a ganhar fama de causar muito acidente naquele GP da Bélgica de 2012, por exemplo. Essa fama continua perseguindo ele, mas essa é a coisa para o público, é a imagem que o público tem, mas é uma imagem muito diferente da que o pessoal na Fórmula 1 tem. Tanto que o Grosjean está na Haas há anos. Ele chegou lá em 2016 e, apesar da irregularidade, da dificuldade de ser um piloto constante, ele continuou lá, porque ele era um piloto valioso em termos de desenvolvimento de carro, por exemplo. Então, acredito que uma outra equipe vai saber aproveitar ele muito bem. Eu não sei se vai ser a Indy, porque a Indy vale um pouco o que a gente já falou antes, que a maioria das equipes já está definida. É difícil para ele. Mas eu vejo o Grosjean daqui a pouco aparecendo no Endurance. Ele até já falou, inclusive é importante lembrar isso, ele já falou, já manifestou interesse no projeto da Peugeot para os hipercarros, que faria sentido, a Peugeot é uma montadora francesa, mas o Grosjean também parece o cara que pode, sei lá, eu tenho essa sensação, eu não tenho informação nenhuma, mas o Grosjean é o cara que poderia talvez encaixar bem na Fórmula E, é um cara que é mais experiente, a gente sabe que a experiência conta mais na Fórmula E do que em outras categorias, então pode ser que encaixe,
Mas de um jeito ou de outro eu vejo o Grosjean ainda com uma carreira bem frutífera pela frente. Dependendo de onde ele cair, pode ser até campeão, que é uma coisa que ele nunca conseguiu numa categoria de ponta, ele só foi campeão da GP2 mesmo. O Grosjean ele ainda tem o fator liderança, né? A gente sabe que ele é muito respeitado, ele é hoje o presidente da Associação dos Pilotos, da GPDA, dos pilotos da Fórmula 1. E aí é uma informação que a gente trouxe no Grande Prêmio há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. A Jaguar queria o Romain Grosjean para ser seu piloto na temporada 2019-2020 da Fórmula E. A Jaguar esperou até o último momento. E aí o Grosjean acabou renovando com a Haas e a Jaguar acabou pegando o James Calado para ser o companheiro do Mitch Evans. Sem essa possibilidade do Grosjean e sem a vontade de esperar por mais longos meses, a Jaguar viu uma porta aberta muito escancarada nesse ano, né, nos últimos meses, antes de Berlim, e começou a negociar com o Sam Bird. Claro que o Calado não deu certo, e eles fecharam com o Sam Bird, que é o único piloto da história da Fórmula E a vencer corrida, pelo menos uma corrida em todas as temporadas. Ele foi o único, nenhum outro conseguiu. E aí o Evans terá o Sam Bird como companheiro durante os próximos 2 anos, pelo menos. Essa porta para o Grosjean se fechou, mas eu concordo muito com você. Eu acho que o Grosjean tem um futuro na Fórmula E. Essa é uma sensação que eu também tenho. Agora, antes da gente encerrar aqui, eu vou te pedir um motivo pelo qual a gente deve acompanhar este GP do Bahrein, sendo que é um campeonato que já tem o Mundial de Construtores resolvido, o Mundial de Pilotos resolvido, os recordes que a gente tanto esperava já foram batidos. O que devemos assistir no GP do Bahrein, na primeira das 2 corridas, né, no traçado tradicional da Fórmula 1 em Sakhir? Olha, Pedro, eu sinto que o motivo para acompanhar esse GP do Bahrein é um pouco mesmo para acompanhar as corridas ao longo do ano. Porque esse título do Hamilton, agora ele é oficial, mas ele estava na cara ao longo do ano, nunca teve uma briga real pelo título. Então isso não faz tanta diferença. A gente vai para um GP do Bahrein que é numa pista que, na maioria das vezes, quase sempre proporciona boas corridas. Logo de cabeça a gente já lembra do GP do Bahrein de 2014, mas em 2017, 2018, ano passado, 2019, foi em corridão também. Então eu acho que isso é o suficiente. Daqui a pouco a gente pode ter uma briga pela vitória, talvez a Red Bull mostre alguma força, enrosque lá com a Mercedes, e aí para a semana seguinte, no anel externo, não preciso nem falar, vai ser uma corrida muito diferente, um estilo de corrida muito diferente do que a Fórmula 1 está acostumado. Então eu diria que para essas 2 semanas de Fórmula 1 no Bahrein, mesmo com os títulos definidos, ainda temos uma expectativa de bastante emoção, bastante agito nessas 2 corridas. Eu concordo. A gente fica pensando que não tem briga, mas na grande realidade é que na maior parte do ano a gente assiste essas corridas não pela disputa do título ou por algum recorde, mas a gente assiste porque a gente gosta da competição, a gente gosta do esporte e porque a gente pode ter entretenimento, ter uma diversão. Aí essa corrida oferece muita diversão porque é, de fato, uma grande pista, a pista do GP do Bahrein, lá em Sakhir. Então veremos um fim de semana, vamos ver como é que está a temperatura, se for uma corrida muito quente, de repente a Mercedes se enrolou no calor em Silverstone, né, com um problema ali também com relação ao uso de pneus, a Red Bull acabou levando a melhor. Vamos ver como é que essa temporada se encaminha para o fim, se encaminha para... Vamos falar muito na semana que vem também da corrida no anel externo, como você falou, uma grande novidade, mas para o momento, acho que é isso. Você, como está lendo aqui embaixo, deixe seu palpite para o pódio do GP do Bahrein nos comentários deste vídeo. Vitor Fazio, qual será o pódio do GP do Bahrein? Olha, eu vou apostar em vitória do Bottas, com o Hamilton em segundo e o Verstappen em terceiro. Isso não quer dizer que vai ser uma corrida ruim, né? Eu coloquei vencedores diferentes. Acho que vão ter uma corrida boa, mas com dobradinha da Mercedes. Vamos ver, até porque nas outras rodadas duplas desse ano, salvo engano meu, mas não houve um vencedor duplo, né? Então, Bottas e o Hamilton ganharam na Áustria, Hamilton e Verstappen ganharam na Inglaterra,
Vamos ver o que acontece no Bahrein, apesar de serem duas pistas diferentes, mas vamos ver o que acontece. Eu vou de Verstappen. Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo e Valtteri Bottas em terceiro, para ver se esquenta a briga pelo vice-campeonato para chegar nas últimas duas corridas do campeonato ainda viva, com o Verstappen tentando ser vice-campeão pela primeira vez. Então, eu vou despedindo a gente deste vídeo. Vitor Fazio, muito obrigado pela participação. Rodrigo Berton, que está na produção, não aparecendo neste vídeo, mas muito obrigado também a todos que estão nos acompanhando. Um grande beijo, um grande abraço. Voltamos na sexta-feira com mais um GP às 10.